É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. Eu tinha 8 anos de idade, em 1992, eu vim para São Paulo, morar com os meus tios. As coisas não estavam fáceis para minha mãe, criar os 3 filhos, sem pai. Então ela permitiu que eu viesse morar em São Paulo. Chegando aqui, eu fui morar em um bairro periférico da cidade de São Paulo, em uma periferia. E na adolescência eu comecei a contrair alguns vícios. Então eu conheci a bebida alcoólica, o cigarro e estava cada vez mais me afundando nos vícios. Aos 16 anos de idade, eu saí da casa dos meus tios e fui morar sozinho. Mesmo com todas as dificuldades, eu queria trazer a minha mãe para o estado de São Paulo, a minha mãe e meus irmãos que moravam então no interior do Maranhão. Então eu consegui, os trouxe para cá, mas a minha mãe, ao chegar aqui, ela percebeu que eu tinha costumes diferentes dos demais filhos, dos outros 2 irmãos que ela criou. E aquilo a deixava muito triste. A minha mãe, ela veio para cá, para São Paulo, e ela já era convertida à fé adventista. E ela então começou a orar por mim, para que eu também me convertesse, para que eu parasse de fumar, de beber, de ir às festas. E parecia que nada estava adiantando. Até o dia em que ela me inscreveu em um curso para deixar de fumar na sua igreja local. Eu disse, tá bom, eu vou. Então eu fui para aquele curso e ali eu gostei muito, né? Realmente eu consegui parar de fumar. Depois daquilo, eu comecei a me interessar pela mensagem adventista. Então eu encontrei um irmão da igreja que começou a estudar a Bíblia comigo. E cada vez que estudávamos, as coisas começavam a ficar mais claras em minha mente. Eu começava a sentir que eu deveria tomar maiores decisões em minha vida. Então, eu realmente não só parei de fumar, como também parei de beber e comecei a ir à igreja, a frequentar a igreja. E até um dia que eu estava frequentando uma semana especial de oração, que era a Semana Santa, e me fizeram um convite para que eu me batizasse. Eu, de prontidão, aceitei, né? E fui batizado, me tornando então um adventista do 7º dia. Eu não sabia quais passos eu daria, mas Deus foi conduzindo a minha vida de tal forma que no ano seguinte, 2005, eu deixei o meu emprego e eu fui colportar. E na colportagem fui bem sucedido. Em 2008 eu me casei. Em 2009 eu ingressei no Seminário Adventista de Teologia. E em 2012 eu concluí minha faculdade de Teologia. Hoje eu sou um pastor da Igreja Adventista 7º Dia, mas tudo que eu queria era apenas deixar de fumar quando eu fui à igreja naquela ocasião. Cada um de nós temos uma decisão a tomar. E quanto mais cedo tomarmos essa decisão, é melhor para as nossas vidas, para o nosso presente e muito mais para o nosso futuro. E também para que possamos garantir a vida eterna. Eu tomei a minha decisão ainda jovem, eu tinha 18 anos de idade. E eu nunca, jamais me arrependi. Eu digo a você, se tens de tomar uma decisão, que seja agora. Nesse momento, se você puder, feche teus olhos e vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos também ser restaurados pelo Senhor. Queremos que a Tua Palavra entre no nosso coração e traga mudança de vida. E nós vamos agora abrir a Tua Palavra. Queremos entender e colocar em prática.
que o teu bom e santo Espírito esteja sobre todos aqueles que estão nesse momento assistindo e aqueles que irão assistir. É o que lhe peço em nome de Jesus. Amém. E a palavra que você vai colocar agora aí no chat para concorrer ao livro é "Eu quero ser restaurado". É a frase. Eu quero ser restaurado. Então você que está nos assistindo aí ao vivo, coloque a frase no chat, escreva "Eu quero ser restaurado" para concorrer ao livro Mistério da Profecia. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um personagem bíblico que foi restaurado pelo Senhor. Seu nome era João. E eu vou ler um texto agora que reflete o João do depois. Mas nós vamos analisar o João do antes, tá certo? E você vai encontrar o texto em 1 João capítulo 2, verso 1, diz o seguinte: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Para que esse João transformado, restaurado, chegasse a essa convicção, a ponto de dizer, não fique preocupados com seus erros, porque nós temos Jesus, ele é um advogado, e esse advogado nunca perdeu e nunca vai perder uma causa. Precisou haver uma transformação. É tão bonito quando ele escreveu aqui, filhinhos meus. Aqui nós temos um velhinho de por volta dos seus 90 anos escrevendo essa carta para os seus irmãos amados em Cristo. E ele escreveu com essas palavras doces, filhinhos. Mas será que João sempre foi assim? Talvez eu esteja falando para alguém aqui que não vê possibilidade de mudança, não vê possibilidade de uma restauração. Talvez estou falando para alguém aqui que acha impossível alguém ser transformado, mudado o seu caráter, mudado a sua forma de pensar, de agir. Quem sabe eu estou falando aqui para alguém que olha ao redor e vê tanto sofrimento e tanta brutalidade e tanta rancor, mágoa. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus ela tem poder para transformar o coração das pessoas. E João ele foi transformado. Vou ler um outro texto aqui que vai te ajudar a entender como era João e como ele começou a sua caminhada com Jesus. Vou ler agora Marcos capítulo 1, a partir do verso 16, que diz o seguinte: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou, deixando eles no barco seu pai Zebedeu, com os empregados, e seguiram após Jesus. Aqui você vê o quarteto, André e Simão, que depois foi chamado de Pedro, e temos aqui Tiago, o irmão de João, e até parece o pai de Tiago e João, que é o chamado Zebedeu. E você percebe que eles eram pessoas comuns, pescadores, e era uma atividade muito comum na época. Talvez você que está me ouvindo pratique uma atividade comum, e talvez você pense assim, mas não acontece nada de coisas incomuns para pessoas comuns. Então a Bíblia está apresentando aqui uma família de pescadores que se tornaram então pescadores de homens. E essa mudança foi maravilhosa. Perceba o detalhe, Tiago e João, Simão e André estavam trabalhando e quando Jesus chegou e chamou eles abandonaram tudo e o seguiram. Só que a Bíblia não conta detalhes de como aconteceu isso. Será que foi de uma hora para outra? Jesus chegou, fez o convite e eles então vieram cegamente e seguiram Jesus? É claro que não. Existem mais detalhes que outro evangelho vai explicar para nós como foi. E eu quero então ler essa passagem que se encontra lá em Lucas capítulo 5, verso 8 em diante. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens.
Então, aqui em Lucas, nós percebemos que houve um milagre que chamou a atenção de João. E João também, pela idade dele aqui, ele tinha por volta dos seus 17 anos de idade, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus, ou visto Jesus nas suas pregações. Mas ao ver esse milagre, essa revelação da divindade, João ficou admirado. Como assim? A gente passou a noite inteira pescando e agora Jesus manda jogar a rede aqui no raso e a gente tem tanto peixe assim? E aí Jesus, quando chama eles não têm dúvida, né? Eles não tiveram dúvida. João não teve dúvida. Eu vou seguir Jesus Cristo. Mas eu queria já alertar você. Não espere que um milagre aconteça para seguir Jesus. Talvez o milagre que você pensa, talvez seja uma pesca maravilhosa, assim, algo extraordinário. Mas existem vários milagres que acontecem no dia todo, no dia inteiro, que a gente não percebe. O fato da proteção, cuidado, tantas coisas boas que nos acontecem que são milagres da vida. Então eu gostaria de apelar ao teu coração para observar as coisas boas dessa vida, os milagres que têm acontecido, e eu tenho certeza que você vai encontrar a divindade, a beleza de Jesus. Mas eu quero agora ler outro texto que mostra os defeitos de caráter de João. João não foi transformado de uma hora para outra, né? Olha como João era. Vamos ler agora o texto onde fala um pouquinho sobre a sua personalidade. Vamos ler Marcos capítulo 3, verso 17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Tiago e João eram dois garotos aí nervosos, né, violentos, bravos, né, pessoas do pavio curto, pessoas que estouravam por qualquer coisa. Por isso que era chamado de filho do trovão, né, o esquentadinho. E João tinha essa personalidade, uma pessoa sem paciência, uma pessoa que talvez foi educada de forma incorreta, por isso que desenvolveu, podemos dizer, essa dificuldade, essa falta de paciência, esse nervosismo. E Jesus, ao andar com Jesus, eles então começam a experimentar os dons do Espírito e a mudança começa a acontecer. Mas João nem sempre foi o discípulo amado, paciente, o senhorzinho que escrevia filhinhos meus. Ele era uma pessoa sem paciência. Quer ver outro defeito de caráter? A Bíblia não esconde os defeitos dos seus profetas, dos seus personagens. Olha esse texto. Marcos 9, 38 diz o seguinte. Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Percebe aqui que João nutria o individualismo. Achava que ele era do grupo especial porque andava com Jesus e os outros não teriam essa bênção porque ele estava andando com Jesus. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que se acha melhor que os outros, que tem esse defeito, que tem esse problema, que se sente porque é da religião X é mais importante que alguém, porque mora em tal bairro e é melhor que alguém. E João acreditava nisso, que as pessoas que estavam fazendo bem, expulsando demônios, e isso é algo bom, né? Só porque não participava da panelinha dele, então ele foi lá e proibiu. Então perceba que João, além de nervoso, brabo, impaciente, o filho do trovão, ele também era uma pessoa individualista, egoísta. Perceba como a Bíblia não esconde os defeitos de caráter dos seus personagens. Olha outro defeito de caráter que a Bíblia fala de João. Em Lucas 9, no verso 54, diz o seguinte. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Isso aqui é uma história muito interessante, que eles estavam na Samaria, na região fora da Judéia, onde existia mais samaritanos, mais gentios. E ao andar para aquele lugar, João começou a olhar para as pessoas e viu que as pessoas estavam rejeitando eles porque eles eram judeus. E João se incomodou com isso, né, se sentindo um pouco afrontado pelos olhares. E João já teve uma ideia. Senhor, quer que eu resolva isso aqui? Eu mando Deus, eu peço para Deus tacar fogo e queimar essas pessoas ruins. E perceba que, olha como João não amava o próximo, não amava o seu inimigo, posso dizer assim. Talvez esteja falando com alguém aqui que tem essa dificuldade de olhar para as pessoas e achar que todos estão contra você.
E você quer resolver isso de uma forma rápida, né? E João tinha essas ideias, né? De poder resolver de uma forma rápida. Senhor, o que é que a gente pede para descer fogo e consumir? Então, assim, João tinha vários defeitos de caráter. Mas aqui eu não queria só atentar aos defeitos de caráter de João, mas eu queria agora mostrar para você que, através da revelação de quem Jesus era para João, para o discípulo João, algo aconteceu no coração de João. No seu livro que leva o seu nome, né, o Evangelho de João, João destaca 7 sinais, 7 milagres que chamaram a atenção nessa caminhada que João teve com Jesus. E cada vez que João via esses milagres, isso trazia ao seu coração uma forte convicção de que Jesus era Deus e que o seu amor ele era insuportável, pode dizer assim, atraente demais. No livro de João, no Evangelho de João, você vai encontrar, por exemplo, João relatando alguns sinais, né? Primeiro, Jesus transforma água em vinho num casamento. Tinha acabado a bebida e algo que trazia alegria para o casal, para todos os convidados. E Jesus está numa festa. Interessante, né? Jesus era uma pessoa festeira, mas não nessa festa que nós temos hoje, baile funk ou algo parecido. Jesus gostava de estar com as pessoas em bons ambientes agradáveis, festivos. O nosso Deus é um Deus festivo, de alegria, né? Não de bagunça. E então Jesus ali devolve alegria para o casamento, porque o vinho ou o suco de uva, queira assim você entender, era um artigo de luxo e aquilo era como se uma festa de aniversário sem bolo de aniversário, não tem graça. A mesma coisa era o casamento naquela época. E Jesus então transforma a água em suco puro da videira. Olha que coisa interessante. E João, vendo aquilo, foi impactado. Outro milagre que João vê é a cura do filho do funcionário do rei. Ele achou extraordinário. Como assim Jesus curar um gentil, curar alguém que não é do povo dos judeus? Como assim? Esse Jesus, ele atende a todas as pessoas, inclusive os gentios? Né? Olha que coisa interessante. Outro milagre foi a cura do enfermo, de um paralítico lá no tanque de Betesda. Eu desafio você a ler esse relato que está lá no capítulo 5 de João. Você vai gostar. Você vai ver como que Jesus demonstra graça para uma pessoa que está carente, necessitado. Outro milagre foi a multiplicação de pães e peixes. Imagine só alimentar mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pãezinhos e 2 peixinhos, se eu não estou enganado. Isso nos chamou a atenção e por isso que João relata no seu livro. João também fala sobre Jesus andando sobre o mar da Galileia. Ele olhou aquilo como os outros discípulos, é um fantasma. E Jesus estava caminhando, né, sobre as águas. Quem pode andar sobre as águas senão o próprio Deus, aquele que controla a natureza, aquele que criou a natureza. E isso foi impactando o coraçãozinho de João. Depois Jesus, ele cura um cego de nascença. E João relata, e isso também era algo absurdo de acontecer, trazer à vista alguém que via, perdeu a visão e voltou a ver, ok, né? Talvez um tratamento possa melhorar a visão. Mas fazer alguém enxergar, alguém que nunca enxergou, agora começar a ver, isso é um milagre. Isso é um milagre. E isso impactou o coração de João. Agora, entre todos os milagres, um que com certeza fez João repensar a sua vida foi quando Jesus disse para Lázaro, sai para fora. E o morto, que estava morto há 4 dias, reviveu. Então perceba o quanto João viu de Cristo, o quanto João viu sobre a revelação de quem é o Cristo. E talvez eu esteja falando para alguém que não acredita em mudanças porque não tem visto a revelação de quem é Cristo. E querido, você vai ter essa revelação, as mesmas revelações que João teve sobre Jesus, quando você começar a ler a palavra, ler a Bíblia. Você com certeza tem uma Bíblia em casa e se você não tiver uma Bíblia, nos procure que nós vamos doar uma Bíblia para você. Porque a Bíblia revela quem é o Cristo, quem é o Messias. E você precisa dessa revelação para ser transformado. A Bíblia diz, e Paulo fala que nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos. Se você contempla desgraça, terror, tragédia, insegurança, sofrimento, é assim que a sua vida será. Agora, se você começar a contemplar o amor, a graça, o perdão, a salvação, eu tenho certeza que você será transformado por essa contemplação.
E existem momentos cruciais na vida de João que também ajudaram nessa transformação. Nós temos um momento em que Jesus ele está no Getsêmani orando. Jesus ia passar por um momento muito difícil e ele precisava de ajuda. E ele chama João para orar junto com ele. E João observa o sofrimento do mestre. Logo em seguida aparecem soldados e prendem o mestre e o levam para um julgamento, um falso julgamento. E os discípulos fugiram. Mas João ele fica junto com Cristo até o final. Até aquele momento em que Jesus está na cruz e ele olha e vê João e a sua mãe, a Maria, mãe de Jesus. E Jesus então não tem dúvida. E fala assim: João, esta mulher, a minha mãe, cuida dela para mim. João agora já não está mais no nível de um discípulo qualquer. João agora é transformado num apóstolo e também em alguém que vai cuidar da pessoa mais especial e importante para Jesus aqui na terra, que foi a sua mãe, que cuidou e ensinou e educou. João passa daquele rapaz sem paciência, estourado, que não amava o próximo, egoísta, individualista, para um cuidador. Passa para ser conhecido agora como o discípulo amado. Antes de Jesus estar pendurado na cruz, houve um momento da ceia, a última ceia, e João estava ali, aconchegado nos ombros, no peito ali de Jesus. Ele era conhecido como discípulo amado. E essa transformação só foi possível porque João ele esteve sempre atento de quem é Jesus. E essa é uma pergunta que você precisa responder agora. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Você pode colocar nos comentários: eu quero ser restaurado. Não para ganhar um livro, mas porque você realmente quer ser restaurado por Jesus. Esse apelo que eu faço para você, porque se João foi transformado pelo amor e pela graça de Cristo, você que está me assistindo pode ser transformado. Então coloque aí no chat: eu quero ser transformado. E se você quer realmente ser transformado como João, de discípulo, de seguidor, para o apóstolo, discípulo amado, enquanto você assiste este clipe, esse vídeo, essa música, tome a decisão no teu coração de ser restaurado pelo Senhor. Seu olhar falava, seu silêncio explicava, seu suspiro expressava o amor, todo amor, quanto amor. Suas marcas narravam as feridas clamavam, suas lágrimas convidavam o pecador a aceitar seu amor. Sem palavras levou-me às faltas, deu-me nova chance pra começar. Por suas chagas recebi graça e a certeza que Deus vai me salvar. Diante desse amor fico.
vai me salvar. Diante desse amor, fico sem palavras. E se esse é o teu desejo de ser restaurado por Jesus, então eu lhe convido nesse momento para orarmos. Pai querido, em tuas mãos entrego esse teu filho, que tem passado por lutas, dificuldades e aceitou o convite de estar conosco nesse momento, estudando e lendo a tua palavra. Nós acreditamos que não foi à toa, mas é uma providência do Senhor. Que o teu Santo Espírito inunde o coração desse teu filho e traga restauração de vida. E que ele entenda que por ele mesmo, por as suas próprias lutas, ele não será uma pessoa melhor. Mas ele precisa seguir os passos que João seguiu. Ele precisa contemplar quem é Jesus. E que ele responda no coração nesse momento que Jesus é o ser, é o Deus precioso por toda a eternidade. Nos abençoe, nos proteja, é o que lhe peço em nome de Jesus. Amém.